O alarme soou na escuridão da manhã, me arrancando de um sono profundo. Esfreguei os olhos, encarando o teto em branco, com pensamentos girando em um ritmo familiar, rotinas matinais, projetos de trabalho, planos para o fim de semana. Ao meu lado, Emily dormia, seu rosto relaxado, sua respiração suave e regular. Respirei fundo, agradecido pelos momentos simples, pela tranquilidade do nosso lar antes que as exigências do dia invadissem. Essa era a minha vida, e eu achava que era boa. Emily e eu estávamos casados há quase 8 anos. Não éramos o tipo de casal que fazia grandes gestos românticos, mas tínhamos nossas rotinas, piadas internas e a presença constante um do outro. Nos conhecemos na faculdade, cada um com o rosto fresco e animado para começar nossas carreiras. Ela estudava marketing e eu já estava imerso em cursos de finanças, sempre vendo meu futuro através de números e fórmulas. Nossas vidas se entrelaçaram suavemente, se misturando perfeitamente, só assim eu pensava. Mas, ultimamente, as coisas mudaram. Emily havia se tornado distante, sempre correndo para a próxima coisa, um novo evento de trabalho ou planos com amigos que eu não conhecia bem. Tentei ignorar, pensando que ela só queria um pouco de independência ou estava desfrutando do sucesso no trabalho. Mas, à medida que as semanas passavam, uma sensação incômoda se instalou em meu estômago. Eu tentei ignorar, continuei me dizendo que estava sendo paranoico, que estava imaginando coisas. Afinal, não era o tipo de pessoa que desconfiava excessivamente. Uma noite de sexta-feira, ela tinha planos de sair para beber com alguns colegas. Eu a beijei para me despedir, sentindo a dor familiar da sua ausência antes mesmo de ela ter ido. Horas se passaram e, conforme a meia-noite se aproximava, não consegui ignorar mais a ansiedade. Eu esperava que ela voltasse por volta das 10, talvez 11 horas. Mas aqui estava eu, encarando o relógio, esperando que ele simplesmente voltasse no tempo. Finalmente, ouvi o carro estacionar. Emily entrou, seus saltos batendo suavemente contra o chão. Eu pude perceber imediatamente que algo estava errado. Ela parecia alegre demais, como se tivesse acabado de ter a melhor noite da sua vida. Se divertiu? Eu perguntei, tentando manter a voz casual. Ela assentiu, sorrindo enquanto tirava os sapatos. Sim, foi bom colocar o papo em dia com todo mundo. Mas seus olhos estavam distantes, seu sorriso um pouco brilhante demais. Decidi deixar pra lá por aquela noite, esperando que talvez eu estivesse apenas pensando demais. Mas a preocupação me consumia. Dias se transformaram em semanas, e as saídas dela se tornaram mais frequentes. Cada vez, ela voltava mais tarde, sua energia diferente, como se estivesse em outro lugar mesmo quando estava sentada bem ao meu lado. O ponto de ruptura veio quando eu estava limpando a casa em um domingo. Eu estava juntando algumas coisas na cozinha quando o telefone dela vibrou na bancada, uma mensagem iluminando a tela. Normalmente, eu não daria uma segunda olhada no celular dela. Mas dessa vez, algo me fez pegá-lo. A mensagem era de alguém chamado Jason, um nome que eu não reconhecia. A noite passada foi incrível, dizia, seguido de um emoji de coração. Senti uma onda fria me invadir, as peças se encaixando. Rolei para cima, meu coração acelerando enquanto lia as mensagens, textos longos e íntimos, trocas de mensagens tardias, piadas internas e palavras que eram pessoais demais para qualquer amigo ou colega casual. Esperei por ela voltar para casa naquela noite, minha mente fervilhando com raiva, incredulidade e uma sensação nauseante de traição. Quando finalmente ela entrou pela porta, eu segurei seu olhar, sentindo meus punhos se cerrando ao meu lado. Emily, comecei, tentando manter a voz firme. Quem é Jason? Seu rosto ficou pálido e, por um momento, ela ficou sem palavras. Mas logo tentou disfarçar, rindo como se fosse uma piada. Ah, só alguém do trabalho, disse, com um tom nervoso na voz. Somos só amigos. Amigos não se enviam mensagens assim, respondi, minha voz se tornando mais fria. A expressão dela mudou e eu pude ver as engrenagens girando em sua mente enquanto ela procurava uma desculpa, uma saída. Mas não havia escape agora. Eu sabia a verdade. Depois de alguns momentos de silêncio,
ela finalmente cedeu, admitindo a traição, mas minimizando-a, insistindo que era apenas um caso e que eu não significava nada. Eu queria acreditar nela, mas as mensagens contavam uma história diferente, e a dor em meu peito era crua demais, profunda demais para ignorar. Naquela noite, eu mal consegui dormir. Minha mente repetia nossa conversa, suas tentativas de explicar tudo, sua promessa de que encerraria tudo com ele. Mas o dano estava feito. A vida que eu pensava que tínhamos juntos estava destruída, e não havia como consertá-la. Os dias que se seguiram foram um borrão. Eu passava pelos momentos no trabalho, forçando um sorriso sempre que alguém perguntava se eu estava bem. Evitava os olhares dos colegas, não querendo que vissem a turbulência interior. A traição era como um veneno lento, permeando cada parte da minha vida, cada pensamento, cada momento. Eu me pegava relembrando memórias, me perguntando se havia sinais o tempo todo que eu havia perdido. Eu tinha sido ingênuo demais, confiando demais para pensar que éramos imunes a algo assim? Uma noite, depois de mais um longo dia vazio, eu me encontrei sentado sozinho na nossa sala, encarando as fotos de casamento na parede. Nas imagens, parecíamos tão jovens, tão felizes, completamente alheios ao coração partido que nos aguardava. Senti uma onda de raiva, uma amargura que queimava através da tristeza. Se ela pensava que podia jogar nossa vida fora tão facilmente, então teria que enfrentar as consequências. Eu sabia que tinha que agir, tomar controle da situação antes que isso me consumisse. Emily achava que eu a perdoaria e esqueceria, que eu deixaria que ela continuasse entrando e saindo de nosso lar como se nada tivesse acontecido. Mas eu estava cansado de ser o bonzinho. Eu havia sido nada além de leal, solidário e confiável, e assim ela me retribuía. Ela precisava ver que ações têm consequências. Comecei meu plano naquela noite, reunindo provas em silêncio, tirando capturas de tela de cada mensagem, cada pedaço de prova que eu pudesse encontrar. Consultei um advogado, explicando a situação e aprendendo sobre minhas opções. Não ia ser fácil, mas eu estava pronto para fazer o que fosse necessário para recuperar minha vida e minha dignidade. Nas semanas seguintes, eu desempenhei o papel do marido amoroso e ingênuo, dando a ela corda suficiente para se enforcar. Eu a ouvi pacientemente quando ela prometeu que pararia de vê-lo, fingi acreditar quando disse que estava trabalhando até tarde ou saindo com amigos. Mas por dentro, eu já estava muito à frente, me preparando para o dia em que finalmente a confrontaria e a faria encarar as consequências. Era uma sensação estranha, passar pela vida com esse conhecimento secreto, esse plano oculto. Mas eu sabia que era o único jeito. Eu estava cansado de ser o tolo, o que ficou sentado quieto enquanto minha esposa zombava do nosso casamento. A traição me transformou em alguém que mal reconhecia, mas eu abracei isso. Algumas semanas se passaram, e cada dia desmantelava a pessoa que eu já fui. A fachada que mantinha era exaustiva, mas eu precisava que ela acreditasse que eu tinha aceitado suas desculpas frágeis, que estava disposto a deixar isso para trás. Na realidade, cada interação com Emily apenas fortalecia a minha determinação. Como parte do meu plano, comecei a prestar atenção em cada pequeno detalhe que ela fazia. Rastreava seus movimentos, notava a hora exata em que ela chegava em casa, a maneira como ela apressadamente escondia o telefone sempre que eu entrava no ambiente. Às vezes, ela ria nervosamente de nada, perdida em seu próprio mundo, alheia à tempestade que se formava dentro de mim. Esta não era a Emily que eu pensava que conhecia, mas talvez eu nunca a tivesse conhecido de verdade. Uma tarde de sábado, ela mencionou que ia visitar a mãe. Ela usará essa desculpa algumas vezes recentemente, mas desta vez eu decidi testá-la. Assim que ela saiu, peguei minhas chaves, entrei no meu carro e a segui. Meu coração acelerava enquanto eu a acompanhava de uma distância segura, sentindo uma excitação distorcida misturada à dor persistente. Se havia alguma parte de mim que ainda queria acreditar que ela estava dizendo a verdade, foi esmagada no momento em que ela virou em uma estrada que definitivamente não levava à casa de sua mãe. Eu a segui até um bairro que não reconhecia. Ela estacionou em frente a um modesto complexo de apartamentos, saiu do carro e caminhou rapidamente em direção à porta. Meu peito se apertou enquanto a via desaparecer dentro. Eu fiquei lá, atônito e furioso.
Todas aquelas mentiras ela nem se preocupou em tentar esconder mais. Esperei cerca de 10 minutos antes de me forçar a ir embora, sabendo que se ficasse mais tempo, poderia fazer algo que me arrependeria. No caminho de volta para casa, segurei o volante com força, os dedos brancos, minha mente acelerada. Queria confrontá-la ali mesmo, deixar claro que ela estava exposta. Mas eu sabia que isso não seria suficiente. Ela havia destruído a vida que construímos juntos, e precisava sentir todo o peso do que havia feito. Naquela noite, fiquei sozinho na sala de estar, esperando ela voltar. Ela finalmente entrou, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Olhei para ela, sentindo-me tanto enojado quanto estranhamente desapegado. "Como está sua mãe?" perguntei, minha voz soando quase robótica aos meus próprios ouvidos. Ela hesitou, apenas por um segundo, mas rapidamente se recuperou. "Ah, ela está bem", respondeu com um encolher de ombros casual. "Você sabe como ela é, sempre preocupada com algo." Ela passou por mim em direção à cozinha, cantando baixinho para si mesma. Suas mentiras flagrantes doeram. Forcei-me a manter a calma, mas por dentro, sentia algo se quebrar. Isso não era apenas um caso, era uma traição completa, um esforço calculado para minar tudo o que tínhamos juntos. E, de alguma forma, ela pensou que eu ficaria eternamente desatento. Me perguntei quantas vezes ela havia rido de mim pelas minhas costas, presumindo que eu nunca descobriria. Fui para a cama naquela noite, me sentindo mais determinado do que nunca. O tempo das sutilezas havia acabado, era hora de colocar meu plano em ação. Nos dias seguintes, avancei silenciosamente com meus preparativos. Contatei meu advogado e expus tudo o que havia aprendido, cada pedaço de evidência que eu havia reunido. Ele me assegurou que eu tinha um caso forte, especialmente dado seu repetido desonestidade. Discutimos minhas opções, cada cenário mais satisfatório que o anterior. Eu queria que ela sentisse as consequências de suas ações, que entendesse a devastação que causou. Enquanto isso, também comecei a fazer arranjos para ter um lugar só meu. Encontrei um apartamento decente do outro lado da cidade, longe o suficiente para não ter que vê-la, mas perto o bastante para ainda estar envolvido na logística da separação. Cada vez que assinava mais um formulário ou marcava mais um item na minha lista, sentia uma pequena satisfação. Eu estava recuperando o controle, reclamando um pedaço de mim mesmo. Finalmente, tudo estava pronto. Eu só precisava esperar o momento certo para agir. Essa oportunidade surgiu numa noite em que Emily anunciou que iria sair para beber com suas amigas. Ela tentava soar casual, mas eu sabia que era diferente. Assenti, acompanhando-a, e observei enquanto ela saía de casa, seu telefone guardado em sua bolsa. Uma vez que ela se foi, coloquei meu plano em ação. Empacotei suas coisas, tomando cuidado para embalar cada último item que me lembrasse dela. Eu não ia deixar um único traço dela em nossa casa. Quando ela voltasse, a casa estaria tão vazia quanto eu me sentia por dentro. Quando terminei, deixei uma nota na bancada da cozinha, junto com a chave de um depósito onde coloquei suas coisas. "Você fez sua escolha", dizia a nota. "Agora você pode viver com isso." Era uma mensagem curta, mas eu sabia que diria tudo o que ela precisava ouvir. Ela me traiu, quebrou nossa confiança, e agora veria como era ficar sem nada. Olhei ao redor da casa vazia uma última vez, sentindo uma estranha paz. Estava acabado. Este capítulo da minha vida tinha terminado, e eu não ia desperdiçar mais meu tempo com alguém que havia tomado minha lealdade como garantida. Ao trancar a porta atrás de mim, não senti tristeza ou arrependimento. Em vez disso, senti uma satisfação silenciosa. Ela pensou que poderia passar por cima de mim, que eu ficaria por perto não importasse o que ela fizesse. Mas eu era mais forte do que isso, e ela estava prestes a aprender quão forte eu poderia ser. Na manhã seguinte a ter deixado a nota para Emily, acordei no meu novo apartamento. As paredes desconhecidas, o silêncio ecoante, tudo parecia surreal. Minha vida, como eu a conhecia, havia terminado completamente, mas de alguma forma, eu me sentia mais leve. Havia uma liberdade em despir o peso de suas mentiras, em não precisar mais fingir. Saboreando meu café,
pensei em Emily e me perguntei se ela já tinha visto a nota. Parte de mim queria imaginar o choque em seu rosto quando ela entrasse em uma casa vazia, percebendo que tudo havia desaparecido, entendendo o que suas escolhas lhe custaram. Tentei afastar a imagem, parar de me fixar nela, mas não consegui evitar sentir uma satisfação ao pensar nisso. Durante semanas, eu me segurei, mordendo a língua, permitindo que ela vivesse em sua fantasia. Agora, ela foi trazida de volta à realidade, e não havia como escapar disso. Por volta da metade da manhã, meu telefone vibrou. O nome dela apareceu na tela, e não consegui evitar um sorriso sarcástico. Não demorou muito. Ignorando suas primeiras chamadas, finalmente atendi, preparado para ouvir sua voz frenética. Brian, ela gritou, parecendo mais apavorada do que eu já havia ouvido. O que é tudo isso? Onde você está? A casa está vazia e tem apenas uma nota. Onde estão minhas coisas? Deixei um momento de silêncio pairar no ar, saboreando a tensão. Acho que a nota estava bem clara, não acha? Respondi, mantendo meu tom neutro. Eu tive o suficiente, Emily. Você fez sua escolha. Você escolheu Jason, aquelas mentiras, qualquer coisa que achou que precisava fora do nosso casamento. Bem, agora você pode tê-lo sem mim. Espere, ela gaguejou, sua voz quebrando. Foi um erro, Brian. Eu estava confusa. Você está exagerando. Isso não precisa acabar assim. As palavras dela eram patéticas, vazias, como se estivesse se agarrando a qualquer coisa. Senti a raiva ressurgir, a lembrança daqueles textos, suas mentiras flagrantes, a audácia dela de pensar que eu estaria aqui, esperando pacientemente enquanto ela me fazia de tolo. Exagerando? Perguntei, lutando para manter minha voz estável. Acho que você está esquecendo quem nos colocou aqui, Emily. Você mentiu para mim, traiu tudo o que construímos juntos, e agora espera que eu finja que isso não aconteceu? Ela ficou em silêncio por um momento, e então seu tom mudou, como se estivesse tentando raciocinar comigo. Brian, eu sei que errei. Eu sei disso. Mas não podemos resolver isso? Nós tínhamos uma boa vida juntos. Pense no que estamos jogando fora. A audácia. Nós. Como se fossemos de alguma forma responsáveis por essa bagunça. Senti o último vestígio de paciência escorregar. Emily, você destruiu nosso casamento no momento em que o deixou entrar na sua vida. Você jogou isso fora, não eu. Desliguei antes que ela pudesse responder, cortando-a no meio da frase. Por um momento, fiquei ali, respirando pesadamente, a definitividade de tudo isso se instalando em mim. Isso estava acabado. Não havia como voltar atrás. Senti uma estranha e excitante clareza, como se eu tivesse fechado a porta em uma parte da minha vida que me pesava há tempo demais. Os próximos dias foram tranquilos. Passei um tempo me adaptando ao meu novo lugar, abraçando a liberdade desconhecida. Eu não percebi quanto havia comprometido, quanto tinha diminuído para caber na vida que Emily queria, até finalmente ter espaço para respirar. Saí com amigos, algo que não fazia há tempos. Fomos a bares que eu quase havia esquecido que existiam, conversamos sobre tudo e nada, e me vi rindo de uma forma que parecia genuína pela primeira vez em meses. Mas Emily não havia terminado. Ela deixou mensagens de voz suplicantes, pedindo para eu conversar com ela ou só mais uma vez. A cada vez, ignorei, deletando suas mensagens sem pensar duas vezes. Cada chamada, cada mensagem de voz, cada texto que ela enviava parecia um lembrete de tudo o que eu estava deixando para trás. Suas palavras se tornaram mais desesperadas a cada dia que passava, e eventualmente, ela apareceu no meu escritório, me pegando de surpresa bem quando eu estava saindo para o almoço. Brian. Sua voz era urgente, uma mistura de pânico e raiva. Eu me virei para vê-la parada ao lado dos elevadores, parecendo desleixada, com os olhos arregalados e com as pálpebras vermelhas como se não tivesse dormido em dias. Respirei fundo, mal conseguindo esconder minha irritação. Emily, este é meu local de trabalho. Você não pode simplesmente aparecer aqui quando quiser.
Ela ignorou a reprimenda, seus olhos suplicantes. Brian, por favor. Eu sei que errei. Eu sei que te machuquei. Mas, por favor, não jogue isso fora. Podemos tentar consertar isso? Suas palavras soaram ensaiadas, como se ela tivesse praticado antes de me confrontar. Eu a encarei, sentindo nada além de um profundo vazio onde meu amor por ela costumava estar. Ela parecia tão pequena, tão desesperada, mas isso não me comoveu. Tudo o que eu conseguia ver era a pessoa que olhou nos meus olhos, repetidas vezes, e mentiu. Emily, você teve todas as chances de ser honesta comigo. Todas as chances de se confessar. Mas você o escolheu. Você escolheu seus segredos e mentiras em vez da nossa vida juntos. Agora, você quer que eu simplesmente esqueça tudo isso? Balancei a cabeça, sentindo uma estranha sensação de alívio ao finalmente dizer as palavras que havia segurado. Eu mereço melhor do que isso, Emily. O rosto dela se desfez, e ela desviou o olhar, piscando rapidamente. Eu não queria te machucar, ela sussurrou, sua voz quase inaudível. Eu não sabia o que queria. Então isso é com você, respondi, minha voz firme. Não comigo. Eu estou fora, Emily. Não há como voltar. Com isso, passei por ela e me dirigi à porta, deixando-a ali, sozinha e derrotada. Não olhei para trás. Naquela noite, voltei para meu novo apartamento, sentindo a satisfação silenciosa de finalmente ter fechado aquela porta de vez. Eu me sentia mais leve do que há anos. Não haveria mais desculpas, mais mentiras, mais fingimentos. Eu era livre para viver a vida que merecia, uma que não era construída em segredos e traições. Nas semanas seguintes, concentrei-me em seguir em frente. Mergulhei no meu trabalho, reconectei-me com velhos amigos e comecei a construir a vida que queria. A dor da traição de Emily ainda pairava, mas estava diminuindo, substituída pelo conhecimento de que eu havia feito o que era certo para mim. Eu finalmente estava livre do peso de suas mentiras, e pela primeira vez em muito tempo, eu estava verdadeiramente em paz. Um mês havia se passado desde que fechei a porta do meu casamento, e a vida finalmente começara a se acomodar em um novo ritmo. Meus dias eram preenchidos com trabalho, amigos e a liberdade do meu próprio espaço. Eu mal pensava mais em Emily, quando pensava, era mais uma lembrança distante do que uma ferida aberta como antes. Não tinha arrependimentos, apenas uma tranquila sensação de fechamento. Uma noite, enquanto estava em meu apartamento, tomando uma cerveja e rolando minhas mensagens, notei um e-mail de um nome que não reconhecia. Meu dedo pairou sobre o botão de excluir, mas algo na linha de assunto chamou minha atenção, uma verdade que você merece saber. A curiosidade me dominou, e eu abri. O e-mail era da esposa de Jason, Hannah. Oi, Brian. Eu sei que nunca nos conhecemos, mas queria entrar em contato. Eu debati se deveria te contatar, mas há algo que você precisa saber sobre o caso de Emily com Jason. Acho que isso vai te ajudar a ver as coisas sob uma nova perspectiva. Meu coração disparou enquanto eu lia. Ela me contou como havia descoberto recentemente o caso deles e como vinha juntando as peças desde então. Aparentemente, ela havia se deparado com mensagens entre Jason e Emily, da mesma forma que eu, e decidiu confrontar Jason diretamente. Diferente de Emily, no entanto, Jason se despedaçou e confessou tudo. Mas o que Hannah revelou em seguida fez meu sangue correr frio. Jason me disse que foi Emily quem o procurou. Ela confidenciou a ele que se sentia insatisfeita em seu casamento, que queria experimentar verdadeira paixão com as palavras dela, não minhas. Mas aqui está a parte que pode te surpreender: ela nunca teve a intenção de te deixar. De acordo com Jason, ela via o caso como uma forma de papimentar as coisas e achava que poderia mantê-lo escondido para sempre. Quando percebeu que você estava desconfiado, ela entrou em pânico e tentou fazer parecer menos sério do que era. Mas a verdade é que ela nunca planejou parar. Não, a menos que fosse pega. Senti uma estranha mistura de raiva e uma fascinação doentia enquanto lia suas palavras. Durante todo esse tempo, Emily havia mentido para mim de uma forma ainda mais profunda do que eu havia percebido.
Não era apenas um caso, era um jogo de busca por emoções para ela, uma forma de satisfazer qualquer vazio que sentisse, enquanto me mantinha como sua rede de segurança. A realização me atingiu como um soco no estômago. Eu pensava que conhecia a extensão da traição dela, mas agora parecia ainda mais profunda, mais deliberada. Continuei lendo. Hannah continuou a me contar que já havia solicitado o divórcio de Jason, recusando-se a participar da fantasia de casamento aberto ou dele. Ela me contou como havia confrontado Emily diretamente, como Emily, em uma última tentativa de salvar sua própria imagem, jogou a culpa em Jason, alegando que ele havia pressionado pelo caso, pintando-se como a vítima das investidas dele. Ela é manipuladora, Brian, escreveu Hannah. E se você alguma vez duvidou de sua decisão de deixá-la, por favor, não duvide. Eu vi mensagens suficientes dela para saber que ela não é a pessoa que você pensou que era. Eu achava que você merecia conhecer toda a história. Fechei meu laptop, sentindo-me entorpecido. Fiquei sentado ali por um tempo, olhando para o nada, enquanto as palavras de Hannah ecoavam na minha mente. Emily havia mentido para mim, não apenas uma vez, mas repetidamente, tecendo uma teia de engano que ia além de qualquer coisa que eu havia imaginado. Eu havia sido nada mais do que um substituto para ela, uma âncora estável enquanto ela vivia sua fantasia. Eu estava furioso, mas mais do que isso, eu estava decidido. Ela não era apenas egoísta, era uma manipuladora mestre que me usou até ser descoberta. Então, como se fosse um sinal, meu telefone vibrou. Uma nova mensagem de Emily. Brian, por favor. Apenas mais uma chance para explicar tudo. Estou te implorando. Eu te amo. A audácia. A absoluta audácia. Naquele momento, eu sabia o que tinha que fazer. Eu precisava garantir que ela soubesse que estava exposta, que eu a via pelo que realmente era. Respondi à mensagem, meus dedos batendo furiosamente na tela. Recebi um e-mail interessante da esposa de Jason esta noite, Emily. Eu sei de tudo. Eu sei que você nunca planejou parar. Eu sei que você só estava me mantendo como uma opção. Então não se preocupe em explicar. Eu já ouvi o suficiente. Enviei a mensagem, sentindo uma onda de satisfação. Por um momento, esperei, meio esperando que ela respondesse com desculpas, com súplicas desesperadas. Mas, em vez disso, meu telefone vibrou com outra notificação, não de Emily, mas do meu banco. Transferência de saldo de $25.000 concluída. Meu coração pulou uma batida. Esse era a maior parte das minhas economias, dinheiro que eu havia guardado para o futuro, para a segurança após o divórcio. Abri o aplicativo do banco, esperando que fosse algum tipo de erro, mas estava tudo lá em preto e branco. Emily havia esvaziado a conta em uma transação, levando quase cada centavo. Sentei-me de volta, atônito. Eu a subestimei, e paguei por isso literalmente. Ela havia perdido tudo seu, a vida que construímos, e em um último ato de vingança, havia levado a última coisa que poderia colocar suas mãos. Meu estômago se revirou de raiva e frustração, sabendo que ela havia encontrado uma maneira de me atingir onde mais doía. Liguei para o meu banco, em pânico, mas não adiantou. Como o nome dela ainda estava na conta, a transação era legítima. Tudo o que eu podia fazer era congelar o pouco de fundos que restavam e começar o longo e árduo processo de registrar reclamações de fraude. Eu me senti doente ao perceber a realidade. Ela havia vencido, à sua maneira distorcida. Ela havia levado tudo, até o último centavo. Na manhã seguinte, acordei me sentindo esgotado, vazio devido aos eventos da noite anterior. Mas enquanto olhava para o teto, percebi algo inesperado. Eu estava livre. Ela havia levado meu dinheiro, mas não poderia tirar minha paz de espírito, meu respeito próprio, meu futuro. Eu havia perdido tudo o que estava atrelado a ela, mas isso só significava que não tinha mais nada a perder. Com um sorriso sombrio, levantei da cama, pronto para reconstruir a partir das cinzas do que ela tentará destruir. Eu recuperaria aquele dinheiro, reconstruiria a minha vida sem a sombra dela escurecê-la.
ela havia levado sua última parte, mas ao fazer isso, me libertou de quaisquer dúvidas persistentes, de qualquer hesitação em fechar a porta naquele capítulo da minha vida para sempre. Emily poderia ficar com suas mentiras, seus jogos distorcidos, suas vitórias vazias. Eu tinha algo que ela nunca poderia tocar, uma vida sem ela. E enquanto eu saía do meu apartamento em direção à luz do sol da manhã, sabia que era uma vida que eu iria recuperar um dia, um passo de cada vez.